Falei nação rubro-negra e o Neto mais uma vez que mandou mal. E como todo mundo já deve estar ciente, a declaração do Neto que pegou muito mal na imprensa brasileira, pegou muito mal nos jornalistas e agora chegou até a diretoria da Raça Rubro-Negra. O antigo presidente da Raça, o Anderson Macula, veio à tona detonando o Neto. Mauro César também veio à tona aí. E o nosso amigo, nosso youtuber Almeida Flá também veio à tona criticando as declarações do Neto, que deu a entender que o Flamengo só não deu valor a o Hugo Souza por conta da cor da pele dele, por conta que ele é negro. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Peço que você comente aí de onde você é, de onde você está falando, para a gente medir a nossa audiência. Faça um comentário deixando a respeito do Neto que vocês acharam dessa idiotice. Isso foi uma das maiores tolices que eu já vi no jornalismo brasileiro. Tá de sacanagem, galera. Vamos colocar tudo aí neste vídeo, sem mais delongas. Vamos ver aí o que o Neto causou na imprensa brasileira. Não gostar do Flamengo, sabe? Torcer para o Flamengo perder, isso, aquilo, beleza, tudo bem. Agora, acusar o Clube de Regatas do Flamengo, a instituição Flamengo, de racismo, aí passou dos limites. Neto passou de todos os limites, acusou o Flamengo de racismo. Olha só esse absurdo aí e comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês sobre isso. É o seguinte, se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, se fosse o São Paulo, se fosse o Santos, o que aconteceria numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo? Com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, já... desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. Que absurdo, cara. Que absurdo. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude contra esse crime que o Neto cometeu ao vivo. Porque isso é crime. Acusar, caluniar uma instituição, uma pessoa ou algo é crime. Que eu saiba, é crime. E ele simplesmente acusou o Flamengo de racismo, dizendo que o Flamengo não ficou com Hugo Neneca por ele ser negro. Cara, é um dos piores absurdos que alguém já falou numa televisão. É um dos piores absurdos que esse Neto já falou ao vivo no programa dele, Os Donos da Bola, na Band. Será que a Band vai tomar alguma atitude? BAP, eu não sei quem é agora o vice-presidente aí da parte jurídica do Flamengo, antes era o Dunche, agora quem é? Tem que tomar uma atitude sobre tudo isso, cara. Não pode deixar passar um negócio desse. Esse cara, no mínimo, tem que vir no programa dele e pedir desculpa, se retratar, porque isso não pode. Isso não pode, já passou de todos os limites. De todos os limites. Viram aí, né, rapaziada? Viram e perceberam a maldade do Neto neste comentário? É isso que está em questão, a maldade do Neto neste comentário. É algo para se questionar mesmo, é algo para o Flamengo ir atrás dos seus direitos. Porque é inadmissível, rapaziada, o Flamengo ser criticado dessa forma, como se fosse uma instituição racista e ficar por isso mesmo. Não dá para ficar por isso mesmo. Agora vamos ver aí a opinião do Mauro César a respeito deste assunto. E sobre o Neto, cara, eu gosto muito do Neto, cara, eu dou muito bem com ele. Sei que ele é muito eloquente, às vezes se excede um pouco, mas isso é uma bobagem. Você falou isso aí, é uma bobagem. Na realidade, o Hugo, até eu falava sobre isso nessa live na sexta-feira,
O Hugo, ele foi um goleiro que surgiu no Flamengo, era o quarto goleiro. Você é o quarto goleiro porque você não está se destacando em relação aos demais. Aí ele entra numa emergência, naquele jogo lá na pandemia, quando o Palmeiras vai bem, ganha espaço, faz outros jogos bem. Depois ele perde espaço, ele comete erros, ele elimina o Flamengo da Copa do Brasil, ele encomenda a eliminação, falhando no último lance do jogo com o São Paulo no Maracanã. Estava empatado, estreia do Rogério Ceni como técnico, o Flamengo jogava melhor, jogou melhor, o jogo estava empatado e ele foi driblar o Brenner, atacante do São Paulo, dentro da pequena área, perdeu, tomou um gol, o Flamengo perdeu o jogo. E foi eliminado depois no jogo de volta, chegou aqui já em São Paulo precisando de um resultado, de uma vitória, acabou sendo eliminado. Quando veio o Paulo Souza se encantou com ele, goleiro alto, envergadura, jovem, muito bem alto, né? E deu várias oportunidades. E o Hugo falhou muitas vezes. Teve um jogo que ele brilhou muito, o Fla-Flu 2-1 Flamengo, foi massacrado pelo Fluminense e ele fechou o gol. Mas ele foi muito mal inúmeras vezes. Ele estava muito marcado pela torcida. E não faltaram a ele oportunidades. Aí ele vai emprestado para o futebol português e não conseguiu chamar a atenção de nenhum clube. Ficou lá emprestado e bateu e voltou. Quando o Corinthians o contrata, ele é um goleiro que não tinha muito valor de mercado. Acho até que poderia ter cobrado um pouco mais na negociação ao Flamengo. Poderia botar um pouco mais, mas não muito mais do que aquilo. Ele está reconstruindo a carreira dele no Corinthians. Então, cara, deixa ele seguir a carreira dele. Que bom que surgiu um outro clube grande que o abrigou, ele está saindo bem, se identificou, que ele siga lá e seja feliz. O Flamengo segue sua vida, o Hugo segue sua vida. E o Corinthians vai lá com o Hugo. Eu sempre cito o Renato Abreu. O Renato Abreu foi um jogador importante para o Flamengo em dado momento, durante várias temporadas. E o Renato Abreu, um jogador que o Corinthians não queria mais. E no Flamengo ele se destacou. E essas coisas acontecem. Então não tem que ter bronca, não tem que ter raiva, não tem que ter nada. O Hugo segue o caminho dele, o Flamengo segue o seu caminho. E estamos conversados. Agora, se o Neto falou esse tipo de coisa, aí eu sinceramente lamento. Porque é uma bobagem. O Flamengo tem vários jogadores negros, pelo amor de Deus. E não se trata um clube dessa maneira. Não existe isso. Esse clube de esquerda, esse clube de direita, esse clube é isso. Não. Porque o clube não é formado por uma pessoa, por um pequeno grupo de pessoas. O clube de futebol, ele é plural, ele tem gente de todo tipo. Vai ter, de repente, um racista no meio, vai ter, de repente, uma pessoa preconceituosa, homofóbica, vai ter. Mas não significa que o clube todo seja. Inclusive, até fico muito à vontade, porque eu estava no estádio trabalhando naquele jogo lamentável, há quase 11 anos, Grêmio e Santos, em que o goleiro Aranha do Santos foi xingado de forma racista e se manifestou, reagiu com toda a razão. E no dia eu falei e mantenho. Muita gente, o Grêmio é culpado. Eu falo, gente, o Grêmio não pode controlar o comportamento dessas pessoas que compram ingresso e entram aqui. Se fosse presidente do clube, o que você faria? Você vai adivinhar que o cara vai comprar ingresso, vai lá fazer isso? Então a punição é para a pessoa. Se o clube for conivente, se o clube comprovadamente apoiar esse tipo de reação, como acontece lá no Valência em alguns casos, e eu não generalizo também, achar que todo mundo lá em Valência é assim, todo mundo que torce Valência é assim, não, mas tem um núcleo grande ali de pessoas que agem dessa maneira, e o clube foi conivente. O clube foi conivente. Mesmo assim, eu não vou nunca generalizar, porque certamente tem gente lá que torce pelo Valência, que ama o clube e que repele esse comportamento. Você acha que toda uma sociedade pensa assim? Não, peraí. Um pouco demais, né? E até pretencioso, porque você não está lá, não convive, não conhece pessoas de lá para poder afirmar um negócio desse. Então, eu sou contra essa coisa, totalmente contra a generalização. Agora, o Flamengo tratar o Flamengo dessa forma, o Flamengo tem grandes jogadores pretos que foram... Morreu recentemente um deles, Adílio, grande ídolo do Flamengo. Hoje tem o Gerson, tem o Wesley. Hoje jogou o Everton Araújo, vários jogadores. Isso é uma bobagem. Então, acho que o Felipe foi extremamente elegante na pergunta do Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Foi muito elegante, a resposta correta, sem atacar, sem rebater. Muito bem, muito bem. Gostei da entrevista. Gostei mais dessa entrevista do que de outras aí, que o pessoal fica meio maravilhado. Ele teve personalidade, bancou uma posição, teve coragem. Não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, né? Foi o que ele falou, matar no sentido de esgotar o jogador, né? E vai seguir. Acho que está certo ele, muito bem, vamos em frente. Eu achei que o Mauro deu uma passada de pano aí, né? O Mauro, que é sempre contundente nas suas opiniões, mais firme, ele deu uma bela de uma passada de pano aí pro Neto. Mas ok, concordo aí também com o que o Mauro César falou. E agora o ex-presidente da raça rubro-negra, Anderson Macula, vindo à tona. Esse aí sim, esse detonou geral. Vamos ver o que ele vem falando aí sobre o Neto e essa declaração vergonhosa. Fala, nação rubro-negra. Alô, tropa da raça.
Um assunto meio chato, né? Meio complicado, porque o seu Neto soltou mais uma... Ele é poeta, né? Besteira, ele é o poeta da besteira, porque besteira é o que ele mais gosta de falar. Neto vem a público acusar o Flamengo de racismo. Ele vem dizer que o Hugo Souza não ficou no Flamengo porque o Hugo Souza é negro. É muito grave isso. Presidente BAP, Flávio Williman e toda a diretoria jurídica, é obrigação o Flamengo entrar contra o Neto na justiça e fazer ele se retratar da besteira que ele falou. A instituição Flamengo é uma instituição centenária. A maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Ninguém fala do Flamengo, levianamente ou de qualquer forma. Neto foi muito infeliz, mas ele gosta de aparecer. Ele gosta de falar de todo mundo, mas do Flamengo não vai falar. Sou conselheiro do Flamengo, né? E aqui eu deixo o meu recado ao BAP, ao Williman e toda a diretoria. Ele tem a obrigação de se retratar e o Flamengo acionar ele. Porque é uma barbaridade que ele falou. Historicamente, o Flamengo teve Adriano, goleiro, Zé Carlos, goleiro, Felipe, goleiro, Bruno, goleiro. Todos são negros. Protagonizaram com a número 1 do Flamengo. Então, um cara que não conhece o Flamengo não pode falar do Flamengo. Capitães negros, o Flamengo teve Andrade, Beto, atualmente Gerson, entre outros. Então, falar uma besteira dessa do Flamengo é muito grave. Eu não ia deixar passar impune. Não teria como deixar passar essa loucura que o Neto falou. Neto, respeito é bom e a nação rubro-negra gosta. E o Flamengo gosta mais ainda. Amigo, foi infeliz demais, tá? Saudação rubro-negra. O papo foi reto, Neto. É isso aí, é dessa forma que eu penso, como o Anderson Macula. O Flamengo deve tomar as suas providências, porque isso é algo muito grave. Isso é algo muito grave, é um tema que afeta várias pessoas, afeta uma classe social, afeta uma raça, afeta a comunidade. E o Neto vir dessa forma na televisão brasileira, apesar de que eu acho que o Neto, em vários momentos, ele cria algumas polêmicas justamente para isso mesmo, para viralizar, para ter audiência no seu canal. E é dessa forma que ele vai seguindo a sua vida, mas dessa vez passou de todos os limites. Tem alguns vídeos aqui no canal, o Neto chamando a torcida do Flamengo terceirizada, modinha, que o Flamengo é um time soberbo. Até aí a opinião dele, cara, apesar de ser uma opinião que não vai acrescentar em nada em nós flamenguistas, essa opinião, até aí é a opinião dele, mas chamar a instituição do Clube de Regatas do Flamengo de racista foi, pelo menos ele deu a entender, né, que o Flamengo foi racista com o Hugo Souza, foi algo que não dá para aceitar calado. E o Flamengo deve tomar as suas providências. Eu fiz este vídeo justamente para esclarecer tudo e eu quero escutar a sua opinião também, a sua opinião a respeito disso tudo que aconteceu nas últimas semanas, aí, nos últimos 3, 4 dias, sobre esse tema que está bombando na web. Quero saber de você, rubro-negro. E para não perder nenhum vídeo do canal, torcida do Flamengo já sabe, quem não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de tudo do nosso canal Torcida do Flamengo. É só se inscrever aí, deixa seu like também, que é muito importante. O vídeo de hoje é esse. Saudações rubro-negras e até a próxima!